Aleluia. Glória a Deus. Que bom estar aqui. Que bom poder compartilhar o pão da vida, não é? Engraçado, tá todo mundo sentado para cá, um pouquinho para cá e aqui ninguém. Aqui no meio, ó, deve ser os meus parceiros de ministério. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra que falou muito comigo, como sempre, né? Sempre a palavra fala com a gente primeiro. E falou de uma forma muito interessante. Domingo de ceia desse mês, eu estava na minha casa me arrumando, me aprontando para vir para a igreja, pondo a minha bota, porque estava muito frio, né? E aí, assim, nada, pensando em nada, me arrumando para vir para o culto. E veio na minha mente assim, Monte Ararat. Eu falei, nossa, que é isso, né? E de novo veio Monte Ararat. Eu falei, nossa, o que foi mesmo que aconteceu no Monte Ararat? Né? Fiquei pensando exatamente, ó, o pessoal aqui sabe tudo, né? Mas eu não pensei isso, viu? Na hora. Eu falei assim, acho que tem alguma coisa a ver com Moisés. Aí eu falei, não, Moisés foi Monte Sinai, né? Mas tudo bem, eu vim para o culto, depois eu fui procurar o que aconteceu lá no Monte Ararat, fiquei curiosa. E eu quero contar para vocês hoje o que foi que aconteceu e que vai acontecer também na sua vida hoje. Que inclusive já foi cantado aqui, né, Bruno? Para variar, o Bruno já deu toda a mensagem aqui nas canções, mas tudo bem, tá? Vamos lá no livro de Gênesis. Capítulo 8. Não foi com Moisés, foi com Noé. Noé. A porta está aberta, como nós cantamos. Os anjos estão trabalhando e um vento sopra, como nós cantamos. E soprará hoje. Já está soprando, na verdade. Eu quero ler com você esse texto. Ele é um pouquinho extenso, mas a gente está aqui para ler a Bíblia, não está? Então a gente vai ler. Acompanha aí comigo. Gênesis 8. E lembrou-se Deus de Noé, e de todo animal, e de toda res que com ele estava na arca. E Deus fez passar o quê? Exatamente, um vento sobre a terra. E esse vento aquietou as águas do dilúvio. E sabe que é interessante, se você olhar aí nas referências da sua Bíblia, você vai ver que esse vento que aquietou as águas do dilúvio é o mesmo vento que abriu as águas do Mar Vermelho. Então vai costurando aí essa mensagem na sua mente, no seu espírito. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, ao cabo de 150 dias, as águas minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito. E soltou um corvo que saiu, indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, tomou-a e meteu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, ou a tardinha, em algumas traduções. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra.
Então esperou ainda outros 7 dias e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. E aconteceu que, no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo o animal que está contigo e tudo mais. E vamos pular lá para o versículo 20. Noé saiu da arca e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. E lá no versículo 1 do capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Amém? Glória a Deus por essa história tremenda, incrível, que eu quero hoje deixar registrada poderosamente no seu coração. Queria dizer, antes de tudo, que o texto começa falando que Deus se lembrou de Noé, dos seus filhos, da sua família e dos animais que estavam na arca. E é um pouco estranho para a gente, quando a gente vê vários textos na Bíblia usam essa expressão: Deus se lembrou de, como se Deus pudesse se esquecer de alguma coisa. Mas a primeira chave que eu quero te dizer hoje é que Deus não se esquece de ninguém, nem de coisa alguma. Isso seria impossível para Ele. Se há algo impossível para Deus, Ele não pode, Ele não tem como se esquecer. O que o texto quer dizer nos seus originais é que Ele dá uma atenção especial. No caso, Ele deu uma especial atenção à família de Noé e aos animais que estavam na arca. Foi isso que aconteceu naquele dia. E aí, Deus fez o quê? Soprou um vento que cessou o dilúvio. Deus fez soprar um vento que cessou, que fez parar aqueles 40 dias de chuva torrencial sobre a terra. E talvez hoje você esteja num momento assim, querendo de alguma forma chamar a atenção de Deus, querendo que Deus se lembre daquilo que você pediu, querendo que Ele sopre um vento que faça parar a chuva, que faça parar a tempestade que está acontecendo. Eu estou aqui para te dizer, como já foi confirmado, o vento está soprando. O vento já está soprando, que você possa ser sensível no seu espírito, para discernir, para perceber, porque o Senhor hoje quer dar uma especial atenção a você que está aqui. E a você que está assistindo também pela internet. Porque se você está aqui, ou se você está dedicando este tempo para assistir pela internet, é porque você também está dedicando uma atenção especial ao Senhor. Porque você poderia não estar aqui. Você poderia estar assistindo uma série. Mas você está assistindo ao culto. Você está querendo saber o que é que tem nessa palavra. Será que é hoje que o Senhor vai soprar esse vento? Será que é hoje o dia de sair da arca? Eu quero dizer que hoje pode ser o dia de sair da arca. E foi cantado aqui, qual foi a primeira frase da primeira canção? Qual foi, Bruno? As portas estão abertas, a porta da arca está aberta. É dia de sair da arca. Mas vamos entender
o processo para sair da arca. Porque quando a gente pensa na história de Noé, eu sempre insisto em chamar Noé de Moisés, gente, é uma coisa de louco. Mas, quando a gente pensa nessa história, a gente sempre pensa nos 40 dias que Noé ficou na arca, não é? É ou não é? Então. E a gente sempre pensa isso, que ele ficou 40 dias na arca. Que difícil deve ter sido aqueles 40 dias dentro da arca e tudo mais. Só que não foi bem assim. Não foi mesmo assim. Noé ficou meses e meses e meses dentro da arca. Não foram 40 dias. 40 dias foi só de chuva. Foi só o tempo que choveu. Você vai acompanhar comigo essa história e vai se surpreender e vai pensar assim, nossa, mas isso está escrito? Eu nunca vi que isso estava escrito. Por quê? Noé entrou na arca e depois de 7 dias começou a chover. E aí choveu 40 dias. E a gente pensa assim, Noé entrou na arca e tal, ficou 40 dias, aí quando deu 40 dias parou a chuva, ele ouviu que parou a chuva, soltou uma pombinha, a pombinha voltou com uma folhinha e ele saiu da arca. Fim. Não, foi assim. Não foi assim. Mas imagine você o poder dessas águas. Para você ter uma ideia, eu vou passar aqui para você uns dados, para você assim, tentar, se é que é possível, imaginar o que foram essas águas. O Monte Ararat tem 5.137 metros de altura. 5.137 metros. O monte mais alto da Terra, que é o Everest, tem 8.849. Se você já viu o Monte Everest aí na televisão, você pode imaginar então a altitude, o tamanho do Monte Ararat. Um prédio de 20 andares tem mais ou menos, aproximadamente 75 metros de altura. Imagine você assim, em cima do prédio de 20 andares, olhando para o Monte Ararat. É muito alto. E essas águas, elas subiram de tal maneira que quando parou o dilúvio, as águas estavam quase 7 metros acima do Monte Ararat. 6,70 metros, diz a Bíblia. Gênesis 7:20 diz 6,70 metros. Então isso nos ajuda a entender um pouquinho, se é que dá para entender, a proporção do dilúvio que aniquilou toda a vida sobre a terra, inclusive das aves. Porque a gente tem uma ideia assim de que as aves não, né? Mas como que elas iam sobreviver? Não tinha como, não tinha onde pousar, não tinha como. E também assim, por vezes, acontece na nossa vida. Nós temos vivido dias em que a vida de muita gente tem mudado. A terra mudou completamente. Completamente. Quando Noé saiu da arca, não tinha mais ninguém além da família dele, das pessoas que ele conhecia. O cenário ficou completamente modificado. E às vezes isso acontece na nossa vida. A gente tem visto isso acontecer na vida de muita gente durante esse período de pandemia. O cenário mudou. A família se desconfigurou. Algumas famílias eram formadas por 5 pessoas. Agora são só 4. Talvez só 3. Famílias perderam 2, 3 pessoas nesse período. Pessoas perderam o emprego. Relacionamentos foram quebrados. Repentinamente. De repente, tudo que você estava habituado a ser daquele jeito, a se repetir a cada dia, levantar, ir para o trabalho, voltar, encontrar a família, de repente mudou. De repente não é mais assim. De forma surpreendente, como que uma tempestade horrível
que passou e devastou tudo, deixou uma situação e um cenário completamente diferente. Tudo está mudado. E é como quando a gente começa a ver os pedidos de oração, a gente vê as pessoas assim em desespero, porque a água está subindo e elas não têm o que fazer, foge ao controle. As coisas estão acontecendo e a gente não tem como impedir. A gente não tem como impedir o Covid. A gente pode orar e milagres têm acontecido também. Glória a Deus por isso. O Senhor tem nos guardado, tem nos preservado. Pessoas têm saído de situações muito graves. Mas a gente não tem como impedir, a gente não teve como impedir que isso acontecesse sobre a terra. E esta é uma realidade. Como nós vamos lidar com ela? Então, uma grande angústia toma o coração das pessoas. Uma grande angústia. As pessoas estão precisando ser atendidas, estão precisando ser ajudadas de toda sorte de ajuda. Quando vem uma crise familiar, financeira ou na saúde, uma situação que traz espanto, que traz medo, uma situação assim de surpresa, a gente não consegue entender o que foi que aconteceu. O que está acontecendo de novo no Haiti. Um dia está tudo bem, no outro dia a cidade inteira está devastada, completamente destruída. É difícil isso se encaixar na nossa mente. A gente não consegue entender, a gente não consegue aceitar. Como a morte, como o luto. Que difícil, a gente não foi feito para lidar com isso. E quando Noé saiu da arca, era exatamente isso que ele encontrou. Foi exatamente isso que ele encontrou, uma terra devastada. Os animais que ele estava habituado a ver não tinha mais. Nem as pessoas que ele conhecia, como eu disse. Não havia nem as aves do céu. Só a família de Noé e os animais que estavam na arca. O resto, tudo se perdeu. Tudo foi perdido. Foi devastado. E sabe, queridos, nós temos nós especialmente, cristãos que amamos ao Senhor, nós temos uma necessidade de ajudar as pessoas. Principalmente ainda mais quando isso acontece dentro de uma casa, de uma família. Como que uma mãe pode proteger o coração dos seus filhos quando o papai resolveu ir embora de casa? Como? É algo que não se tem controle. Nós não temos controle sobre coisas mutáveis. E esse é um dos motivos da nossa angústia, porque nós queremos controlar as coisas, ou até mesmo as pessoas, mas as pessoas não são controláveis, as coisas não são controláveis, porque são mutáveis. Ainda que você ache que pode controlar alguém, não tem como, porque um ser humano muda, e isso pode fugir do seu controle. E a gente se sente inseguro por causa disso, porque a gente não consegue controlar as coisas, os acontecimentos, as pessoas. Por isso a única pessoa que nós temos absoluta segurança é o Senhor. Por quê? Porque Ele não é mutável, Ele não muda, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Por isso nele está a nossa segurança. Eu não posso pôr a minha segurança em ninguém, porque essa pessoa pode mudar, e se ela mudar eu vou deixar de estar segura. Somente o Senhor é uma rocha inabalável. Eu imagino o dia que o dilúvio parou. Você pode imaginar isso? Que eles perceberam que cessou o barulho da chuva. Deve ter sido uma sensação assim de alívio e de esperança dentro da arca.
De repente a chuva diminuiu e parou. Passou um vento e parou de chover finalmente. Deve ter sido um dia de esperança. Eles devem ter gritado: glória a Deus! Parou a chuva, cessou, acabou o dilúvio. Mas agora é que eles entram realmente no processo de Deus. Porque agora começa o processo que te interessa hoje. O processo de sair da arca. Porque passar por essas situações, todos nós passamos. Eu trouxe um cenário fatalista, aqui, nessa introdução, que na verdade é um cenário realista, infelizmente. Que todos nós passamos. Mas que nem todos saem. Nem todos estão rompendo os limites da tristeza, da angústia, do desespero, da falta de controle. As pessoas continuam cativas. E sabe, quando Noé foi para a arca, foi Deus que colocou ele dentro da arca. E Deus mesmo era o responsável por tirá-lo de lá. Então nós precisamos saber que há um dia preparado por Deus para sairmos deste lugar. Então eu quero que você acompanhe comigo o processo que levou Noé a sair da arca, porque você precisa sair. Essa situação vai passar. Ainda que uma lacuna tenha ficado de alguém que não se pode, não se tem como preencher, mas existe um consolo. A Bíblia fala do Consolador, do Espírito Santo, que é o único que pode promover o milagre do consolo do luto. Até isto pode acontecer, mas nós precisamos acreditar, entender e se submeter ao processo para sair deste lugar. Então, Gênesis 7:9, Noé entra na arca. No versículo seguinte, se passam 7 dias dentro da arca, e aí começa o dilúvio. Em Gênesis 7:12, chove 40 dias e 40 noites sobre a terra, devastando tudo. São 150 dias que as águas cobrem a terra. Sabe quando tem uma enchente e parou de chover, finalmente, graças a Deus, só que a gente tem que esperar a água baixar. E aqui para a água baixar foram 150 dias. Então, queridos, eu sinto informar para vocês que Noé não soltou a pombinha e depois saiu da arca. 150 dias é uns 5 meses, né? 5 meses aproximadamente. Em Gênesis 8:1, Deus lembra de Noé. Dá aquela atenção especial a Noé e a todos na arca, e faz passar o vento, aquietando as águas do dilúvio. Mas depois que o dilúvio parou, ainda estava tudo inundado. E assim é na nossa vida. Quando tudo acontece, vem aquela tormenta, aquela coisa assustadora, aí passa, parou, você ainda fica abalado. Você ainda leva uns dias para achar o eixo de novo, para falar, meu Deus, estou perdido. Você passa uns dias para ainda se situar do que aconteceu. Então, depois que parou o dilúvio, não tinha como sair da arca. A terra continuava inundada. Só parou de chover, ainda tinha que esperar as águas baixarem. Em Gênesis 8:4 diz que no dia 17 do 7º mês, a arca finalmente encalhou no Monte Ararat. 7 meses depois, gente, acompanhem comigo a situação.
Eu falei de 5 meses, né? 150 dias para abaixar a água. 7 meses depois de ter parado o dilúvio, foi que a arca encalhou no Monte Ararat. Então parou de chover, uau, aleluia. Parou de chover, vamos sair da arca, vamos. Só que a arca continuava flutuando sobre as águas. Amanhã vai parar. E depois mais um pouquinho. Não, semana que vem acho que para. Mês que vem então, né? 7 meses a arca passou flutuando sem dilúvio. Quem quer falar misericórdia? Gente, mas sabe a parte boa disso? Primeiro eles ouviram um vento. Em seguida parou de chover. Opa, ouvimos que parou de chover. Depois eles começaram a prestar atenção na movimentação da arca. Aí a arca parou. Opa, a arca parou. Sabe o que significa? Que eles estavam atentos aos sinais de Deus. Dentro do processo de Deus, dentro da arca, existem sinais que vão te levar a sair da arca. O problema é que a gente quer sair da arca reclamando, não entendendo, achando que Deus esqueceu de mim, achando que fugiu do controle de Deus, que Deus não está nem aí para a minha situação. Isso não faz a gente sair da arca, isso faz a gente fazer da arca, que é um processo de Deus, um cativeiro. E nós entramos em cativeiros emocionais desnecessariamente, quando era um propósito de Deus, e a gente transforma o propósito num cativeiro. Ai gente, por favor, não, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos entender, discernir, nós precisamos entender os sinais, ouvir, estar atento, ativar os sentidos do nosso espírito. A visão, a audição, a mente do espírito, para entender, para discernir o que é que está acontecendo, o que é que Deus está fazendo, por que o Senhor permitiu isso. Ai não, mas eu não pode perguntar o porquê para Deus, tem que perguntar o para quê. Não, você pode perguntar o porquê para Deus, porque Ele é seu pai. O que que uma criança, quando aprende a falar, pergunta mais para o pai? Por quê? Por quê? Por quê? Não põe o dedo na tomada. Por quê? Não sei. Por quê? Tem que dormir agora. Por quê? Filho pergunta por quê. Se você não quer saber o motivo, como é que você vai sair desse lugar? Intimidade com Deus pergunta o porquê. Basta saber perguntar. Se você perguntar, poxa Senhor, por que que o Senhor permitiu isso? Provavelmente você não vai ter resposta mesmo. Agora, se você falar, Senhor, por que que isso está acontecendo? Deus, eu preciso saber, eu quero entrar em conserto. Ah, claro que Ele vai te responder. Será que não, gente? Mas a gente não entende o processo. A gente não quer se submeter ao processo, porque dói. Está doendo estar dentro da arca. Está doendo estar dentro de casa. Está doendo ficar usando essa máscara. Está doendo todas as situações que têm acontecido. Mas está doendo no colo do Pai. Onde tem consolação, onde tem instrução. Onde tem direção para sair dessa situação. Para romper os limites das suas emoções. Sete meses depois de ter parado o dilúvio, então a arca parou no Monte Ararat. Noé começou a perceber, Noé já estava percebendo os sinais de Deus. Logo seria o tempo de sair da arca. Eles devem ter se alegrado. A Bíblia diz que ele fez um altar depois que saíram, mas eles já deviam fazer isso lá dentro, de alguma forma.
Eles deviam continuamente estar buscando ao Senhor e adorando ao Senhor, porque eles estavam guardados dentro da arca. Eles não estavam de castigo. Eles estavam guardados pelo Senhor. Em Gênesis 8:5, após a arca parar sobre os montes de Ararat, as águas continuaram a baixar. E no primeiro dia do 10º mês, sabe o que aconteceu? Apareceram os cumes dos montes. Gente, meu Pai do céu. 10 meses depois que parou o dilúvio. Não foram só 40 dias dentro da arca. Aqui já está somando 10 meses. Sinal que ainda tinha muita água para baixar. Porque agora que apareceu o cume dos montes. Como é que faz, gente? Vamos começar todo mundo a reclamar aqui dentro, então. Porque não tem jeito mais. Tem que reclamar, né? Será que eles começaram a reclamar? O que ia ser da vida deles se eles começassem a reclamar lá dentro? Gênesis 8, de 7 a 9, diz que depois de 40 dias, Noé abriu a janela pela primeira vez e soltou um corvo que voou indo e voltando. Depois soltou uma pomba que, não encontrando onde pousar, retornou para a arca. Então olha a trajetória e os processos e os sinais e as ações a partir dos sinais que ele estava entendendo para poder se mover. Gênesis 8:10, tendo esperado depois disso mais 7 dias, então presta atenção. Deu 10 meses depois que parou o dilúvio. Aí mais 40 dias ele soltou o corvo, depois soltou a pomba. Foi a primeira vez que ela abriu a janela da arca. Mas a pomba não achou pouso, quer dizer, não tinha ainda onde pousar, né? Ainda estava inundada a terra, e voltou para a arca. E aí ele fez o quê? Esperou mais 7 dias. E você pensa assim, 10 meses é muito demorado. Mais 40 dias, mais 7 dias. Gente, quando que isso vai acabar? Mas pensa por outro ponto de vista. Já se passaram 10 meses. Eu já não estou mais onde eu estava. Eu já estou lá na frente agora. Está ficando cada vez mais próximo o dia de sair da arca. Então ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E ela foi e voou e voltou de tardezinha com uma folhinha de oliveira que ela arrancou. Ai, que demais, gente. Meu Deus do céu. Aleluia. Finalmente. Gente, eles devem ter comemorado. Eu ia comemorar muito. Nossa. Ia ser demais. Deve ter sido demais. E o mais interessante ainda, olha outro sinal. Perceba os sinais. O sinal do sinal agora. Que além dela trazer uma folhinha de uma árvore, não foi qualquer árvore. Foi uma... E oliveira dá o quê? Azeite. Tudo que eles precisavam, unção. No meio do processo, quando você está dentro da arca, sem saber o dia que aquilo vai acabar, você precisa de unção. Para entender os sinais. Você precisa permanecer firme com os altares. Você precisa se lembrar que o Senhor te colocou ali. Que Ele está te guardando para um propósito. O Senhor não faz nada por fazer. Ele tem propósitos. E quando você se submete ao processo, você muito provavelmente alcançará o propósito. Agora, tem 1 milhão de pessoas querendo propósito sem se submeter ao processo. Não vai acontecer. Não vai. Você quer um propósito vazio? Você quer um propósito que você mesmo criou? Como seria se eu estivesse aqui hoje falando com vocês sem ter passado por nenhum processo? Como seria eu ler esse texto de Noé e achar que é só uma história?
e Ele não dizer nada para mim, porque eu não me submeto aos processos. Quando eu me submeto aos processos, quando eu começo a ler os sinais, eu ganho de presente uma unção que vai me capacitar para o propósito. Então, se você quer unção, se você quer alcançar propósitos, submeta-se ao processo. As pessoas acham que é ruim passar pelos processos. Ah, queridos, eu passaria todos de novo. Mas você chorou muito. Chorei. Quem leu meu livro sabe que eu contei um testemunho só no meu livro, só um só. Mas valeu tanto a pena. Quando eu estava passando, jamais eu poderia imaginar que aquela história seria um livro. O Senhor estava fazendo um propósito. Eu estava vivendo um processo. Mas Ele estava fazendo um propósito. E eu me submeti ao processo, com lágrimas, sim. Mas quando o propósito chegou, que maravilhoso. Então, quando você está na espera para sair da arca, você precisa ter unção. Aquela folhinha foi um sinal para Noé. Para ele sair da arca? Não, ele ainda não saiu da arca. Foi um sinal para ele esperar mais 7 dias. Porque depois de 7 dias ele soltou a pombinha de novo. E aí finalmente, o que aconteceu? Ela não voltou mais, ela achou pouso finalmente. As águas baixaram. Se ele não estivesse entendendo os sinais, ele teria se precipitado. Quando nós entendemos, quando nós esperamos o Senhor falar os porquês ou os paraquês, nós não nos precipitamos. Nós não achamos ruim esperar. Irmãos, para quem tem uma palavra de poder, de aceleração, estar falando de esperar, eu jamais eu falaria que o tempo de Deus é demorado. O tempo de Deus não é demorado. Quando você espera, não é porque está demorando. Quando você espera, é porque existe um momento perfeito para os acontecimentos de Deus. Se eles demoram, é porque você não está se submetendo ao processo. Se eles demoram a acontecer, é porque está faltando ouvir a voz de Deus, está faltando ler os sinais, está faltando buscar do Senhor o tempo certo dos acontecimentos. O Senhor não atrasa os acontecimentos. A Bíblia diz que tudo acontece a seu tempo, sem demora. Sem demora. Tem um monte de textos lá que eu deixei no livro para você conferir, que o tempo de Deus não é demorado não. Ai, está demorando muito. Você que está demorando muito, eu que estou demorando muito. Nós somos muito vagarosos para entender. Não é que os acontecimentos demoram. A gente é que demora para entender o que Deus está fazendo. Noé entendeu, ainda bem, graças a Deus. Que bom que ele entendeu e respeitou o tempo perfeito de tudo acontecer. Ele esperou mais 7 dias e enfim a pomba não voltou para a arca. E aqui a gente entende que é hora de sair da arca, né? Não, mas ainda não. Ainda serão, pasme você, se segura na cadeira. Depois que a pombinha voltou, quer dizer, depois que ela não voltou mais, ainda seriam mais 2 meses. Mais 2 meses até o dia que Noé tirou a cobertura da arca e viu a terra pela primeira vez depois de tudo aquilo que aconteceu. Incrível, né, gente? Eu estou chocada. Você está chocado? Gênesis, vocês estão chocados ou não? Vocês estão aqui? Estão pensando nos processos, né? Olha só, Gênesis 8:13 diz que já sendo agora o ano 601, porque a história começou no ano 600, agora já virou até o ano.
No ano 601, no primeiro dia do primeiro mês, vamos comemorar o ano novo. Noé tirou a cobertura da arca nesse dia, aleluia. Noé olhou em volta e viu que a face da terra estava secando. Ou estava enxuta, em algumas traduções. E lá no versículo 14, aos 27 dias... Que dia que ele olhou a terra? No dia 1º do primeiro mês. Então, o primeiro mês, aos 27 dias do segundo mês, a terra finalmente estava seca. Gênesis 8:16, finalmente Deus falou a Noé para sair da arca, com sua mulher, filhos, noras e todos os animais que ali se encontravam. Aleluia! Foram 13 passos até aqui. Tudo que eu fui narrando, eu fui numerando. 1, 2, 3, para chegar aqui foram 13. A gente dá um passo só de fé, que é que já tudo já esteja resolvido, né? A primeira coisa que Noé fez quando saiu da arca foi erguer um altar ao Senhor. E tomando de todo animal limpo e de toda ave limpa, ofereceu-os em sacrifício perante o Senhor. Agora eu te pergunto, de onde que ele tirou esses animais? Não, deixa eu ler de novo. Tomando de todo animal limpo, Gênesis 8:20. E de toda ave limpa, ofereceu-os em sacrifício perante ao Senhor. Como assim? Não foi um casal de cada que entrou? Então esses daqui então não procriaram? A resposta está em Gênesis 7:2, que eu faço questão de ler com você. De todo animal limpo tomarás para ti um casal? 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. De repente está escrito na Bíblia que não foi um casal só. A gente não sabe ler Bíblia não, né, gente? Sinceramente. Deus é de uma minuciosidade, de um detalhe, de um cuidado tão impressionante, que Ele mesmo já havia providenciado os animais para que Noé pudesse fazer o sacrifício no dia da saída da arca. Impressionante. Quando você vai ofertar, foi Ele mesmo que te deu para você ofertar. Quando você traz o alimento, é porque Ele te deu para você poder ofertar. Porque tudo vem dEle mesmo, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Ele conhecia o coração de Noé. E Ele cuidou para que não faltasse a adoração. Existe um outro texto lá em Joel, né? Triste demais, que diz que faltou a libação na casa do Senhor. Os sacerdotes estavam de luto, uivavam, porque não havia adoração, não havia vinho, não havia como fazer o culto na casa do Senhor. Não tinha colheita, não tinha uva para fazer o vinho. Mas aqui o Senhor já deixou a providência de antemão para que não faltasse o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo havia se perdido. Havia tudo para fazer, tudo para reconstruir. Pensa a situação, a visão de ter saído da arca. Que dia feliz, saímos da arca, vamos olhar a terra. Fulano não está, o fulano também não está. Aqueles animais que sempre vinham aqui também não estão. Está tudo
está tudo devastado. A casa que eles moravam, a tenda, ou chame como quiser, já não estava mais lá. A visão da terra era caótica, mais ou menos assim como hoje. Tudo devastado, um caos. Ninguém que eles conheciam, nada mais. Tinha muita coisa para fazer, mas antes de começar a fazer tudo, vamos fazer o quê? Um altar de sacrifício ao Senhor. Porque sem o Senhor, começar a reconstruir a vida. Começar a reconstruir a vida sem antes estar com o Senhor, não tem como, não dá. E o aroma daquele sacrifício foi tão especial diante do Senhor, agradou de tal maneira o coração de Deus, que Ele prometeu nunca mais destruir a terra com o dilúvio. Entender todas essas fases desse processo de saída da arca nos surpreende, né? Porque a gente tinha em mente que foram 40 dias e tudo bem. Mas a gente viu que não foi assim. Foi um processo de fases e sinais e ações e atitudes direcionadas por Deus. Foram períodos menores de espera no finalzinho, mas ainda foram períodos de espera, de posicionamento de fé. Quando a nossa vida muda, como que nós nos comportamos? Se perdermos um emprego, alguém da família, um animal, também é difícil perder um animal, né? Perder o lugar onde estávamos acostumados a morar. Por anos moramos naquele lugar, de repente mudamos. Não é fácil. Eu já passei por tudo isso. Por perder o lugar, por perder alguém da família, por perder um animal, por perder o emprego, por perder tudo. Mas eu entendi. Eu aprendi que quando essas coisas acontecem, um processo novo está se iniciando para um novo propósito. Quando eles saíram daquele processo, eles começaram a reconstruir as coisas. Quando eles saíram daquele processo, Deus conversou com eles e disse: eu quero que vocês reativem, retomem o plano original, povoem a terra, multipliquem-se. Era o que ele tinha falado para Adão. Você consegue entender isso? Quando nós passamos por um processo, quando a gente se submete e sai dele, quando finalmente a porta se abre, nós vamos reconstruir ou construir algo novo que está nos propósitos de Deus. Cumprir propósitos é romper os limites das nossas emoções para alcançar o Espírito. Eu vou repetir. Cumprir propósitos é romper os seus limites, das suas emoções, das suas dores, das suas machucaduras, dos seus traumas, para resolver andar em espírito, com a mente do Espírito, ouvindo a voz de Deus, lendo, compreendendo os sinais. Romper limites é deixar o domínio da alma, para aprender a se mover em espírito. E assim alcançar os propósitos. Você acha que você vai alcançar os propósitos de Deus se movendo na sua alma, nas dores da sua alma? Não, tem que ser em espírito. Romper limites é deixar de ser almático, definitivamente. E entender que antes de tudo você é espiritual. A sua vida está no Espírito, disse Jesus, a vida está no Espírito. Só ficar pedindo para sair da arca não vai fazer você sair da arca. Você não pode fazer do lugar do propósito, do lugar do processo, um lugar de cativeiro. Se eu ficasse só chorando quando eu perdi tudo, eu não ia alcançar, eu ia estar lá chorando até hoje. Então não faça dos propósitos de Deus na sua vida um lugar de martírio, de reclamação, de murmuração que não acaba mais. Entenda o que Deus está fazendo.
Busque entendimento, pergunte para o Senhor, faça perguntas. A Bíblia diz: vinde, arrazoemos, vem conversar comigo. Me fala, rasga o coração e não as vestes. Por que isso está acontecendo, Senhor? Por que essa devastação chegou? E deixa o Senhor te mostrar para que você entre em conserto. Você pode pensar: eu quero caminhar para o final, eu queria ficar umas 2h30 só falando, mas tudo bem. 2 horas, você tem que fazer o curso para você me ouvir falando 2 horas. Gente, a gente pode pensar que Noé estava na arca. Guarda bem isso. A gente pode imaginar que Noé estava na arca como Jonas estava no porão do navio. A gente pode fazer uma analogia assim: Noé ficou na arca do mesmo jeito que Elias ficou na caverna. Só que não. Noé não estava fugindo do Senhor como Jonas. Não estava se escondendo como Adão. Não estava fugindo com medo como Elias. Noé estava incubando um propósito de Deus dentro da arca, para quando ele saísse da arca, aquilo se romper, aquilo acontecer. E aconteceu. Você está aqui, eu também. Por quê? Porque eles multiplicaram e encheram a terra. Eles cumpriram o que Deus tinha falado para Adão cumprir. Você precisa discernir. Nós temos aqui 3 tipos de pessoas hoje. Com certeza você é uma delas. A primeira pessoa está entrando na arca. Está dando início a um novo processo com Deus. A segunda pessoa está passando pelo processo dentro da arca, já está no meio do processo, está se debatendo, tentando entender o que está acontecendo. E a terceira pessoa está para sair da arca, está vendo que a qualquer momento essa porta será aberta pelo Senhor. Eu acredito que Deus mesmo abriu a porta para eles, porque foi Deus que fechou. E portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Então eu quero te dizer uma coisa: se você estiver entrando no processo, fique atento aos sinais, se submeta aos processos, se submeta à orientação do Senhor. Se você estiver a ponto de sair da arca, seja corajoso e saia. Muito provavelmente tem uma quarta pessoa também aqui nesse lugar. As pessoas que Deus já autorizou a sair da arca e ainda estão dentro dela. E se você é essa pessoa, eu quero que você fique de pé agora no seu lugar. Eu quero orar com você. Se você é qualquer uma dessas pessoas, fique de pé no seu lugar para nós orarmos. Se você está entrando na arca, se você precisa de orientação, precisa ouvir a voz do Senhor, se você já deveria ter saído da arca, se você está fazendo desse lugar um cativeiro, e o Senhor está dizendo para você: eu já abri a porta, eu já fiz parar o dilúvio, eu já soprei o vento, o que mais que você quer? Vem para fora. Venha para fora. É tempo de romper. É tempo de romper. De romper os limites da sua incredulidade. De romper os limites das suas emoções. Não fique mais onde o Senhor já te autorizou a sair. Não fique mais amarrado, não fique mais preso ao pecado, às situações, até mesmo ao luto. O Senhor te chama para fora. Assim como a arca havia sido selada pelo lado de fora, o túmulo de Lázaro também havia sido fechado por fora. E Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E ele não precisou falar 2 vezes.
Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quando o Senhor chama, venha para fora. Alguns já estão com os olhos fechados. Feche os seus olhos, isso mesmo. Ore ao Senhor e diga para Ele qual é o momento que você está. Diga: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, a minha mente do Espírito. Eu queria pedir que o pastor Emerson andasse pelo meio do povo, num desses cultos, queridos. Não sei até se foi naquele culto de ceia, não tenho certeza. O pastor Emerson andando pela igreja, parou em mim e me disse que via portas abrindo. Lembra, pastor? E eu falei: que bom, aleluia. E só hoje aqui, quando começou o louvor, que eu entendi o que aquilo significava. Hoje o Senhor está abrindo portas aqui. A porta da arca, a porta de cativeiros vão se abrir agora, se você crer. Se você quiser, o Senhor não vai te puxar para fora. Simplesmente estenda sua mão em fé e deixe que Ele tire você desse lugar. Ore ao Senhor. Ore, peça que o Senhor te tire desse lugar agora. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti. Peço que os Teus anjos estejam trabalhando agora, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando agora, Senhor, tirando as pessoas que precisam sair dos lugares de aprisionamento, que precisam encerrar o processo, que parecia que ia ser só 40 dias e já dura meses, já dura anos, já virou o ano, já passou, já entrou um ano, saiu outro, e isso não acaba. Hoje é dia de encerrar este processo. Tem gente que Deus já curou e ainda está falando da doença. Tem gente que Deus já abriu o caminho da prosperidade, mas ainda quer viver naquilo que os seus pais ensinaram, uma mentalidade de escassez, de pobreza. Saia deste lugar. O Senhor te chama, vem para fora. Já cessou o dilúvio, já passou a chuva. Venha para fora. Venha para fora. O Senhor quer resgatar você. Tome uma atitude de fé. Fale com o Senhor agora: Senhor, me tira deste lugar, me ajude a sair. Se você não tem força, busque ajuda. Se você não consegue sozinho, busque ajuda. Mas não fique mais neste lugar. Não fique mais parado. Existem propósitos para se cumprirem na sua vida. Existem propósitos, coisas que o Senhor quer fazer. Você não entrou nesse processo à toa, a troco de nada. Não foi por acaso, não foi porque o Senhor não cuidou de você. Muito pelo contrário, o Senhor está te guardando e trabalhando em você para forjar aquilo que você vai precisar no cumprimento do propósito. Venha para fora. Inimigos cairão. Nosso Deus é dia de sair da arca. O Senhor te chama para fora. O Senhor te chama para fora. É dia de sair da arca. Saia deste lugar. Saia daqui hoje para reconstruir o que precisa ser reconstruído. O que foi que essa tempestade te roubou? O que foi que essa tempestade destruiu dentro de você? Deixa o Senhor te reconstruir. Deixa o renovo do Senhor vir sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre o seu coração. O Senhor tem um renovo, uma consolação. Aceite ser consolado. Tem gente que não quer aceitar ser consolado. Tem gente que quer continuar na dor. O Senhor está dizendo: saia deste lugar. Saia deste lugar. Saia deste lugar de dor. Saia deste lugar de dor. Existe um propósito para você cumprir, que não vai dar para cumprir carregando esta dor. Abra mão disso. Abra mão disso.
Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão entrando num processo contigo. Em nome de Jesus, Espírito Santo, ativa os sentidos espirituais. A mente do Espírito, ativa, Senhor, para que eles possam ouvir e discernir a Tua voz, entender os Teus sinais e discernir os tempos, os acontecimentos em suas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e tudo o Senhor faz belo ao seu tempo. Em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Seus inimigos cairão. Glória a Deus, amém? Você recebeu essa palavra? Amém? Então tenha paciência. Existem processos e eu creio que hoje Deus tirou muitos de dentro da arca. Quantos aqui entendem isso? Glória a Deus, que culto abençoado, que palavra poderosa. Amém? Foi uma palavra de conhecimento, uma palavra revelada nos detalhes. Deus quer revelar coisas no detalhe sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém? Jesus merece o quê? Glória a Deus. Aleluia. Aplaude mais forte, porque Ele é digno. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Elaine. Glória a Deus por essa palavra. Palavra abençoadíssima. Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Algumas coisas eu entendi, viu, Elaine? Meu Deus. Depois eu vou trocar uma ideia com você. Glória a Deus. Que palavra. Vamos agradecer? Você pode fazer uma oração em agradecimento? Então faça isso agora. Você não vai me acompanhar, você vai fazer a sua oração alto, em voz alta. Faça isso agora. Aleluia. Isso. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Aleluia. Presta atenção. Eu preciso deixar um recadinho aqui de Deus, que seja para uma única pessoa aqui desse culto. Você vai entender que é para você. Geralmente, muitas vezes, quando Deus fala ao meu coração, Deus me mostra também a pessoa. Mas eu vou lançar a palavra hoje. Você que está aqui hoje, existem coisas que precisa recomeçar novamente. Não é questão de remendar, é recomeçar.
Deus, ele podia muito bem pegar toda aquela humanidade lá da época, já tinha uma galera na terra, e consertar. Mas ele decidiu o quê? Passar uma vassoura, pegar aquilo que estava bom e recomeçar. Eu não sei que palavra é essa, mas que seja para uma pessoa daqui, até quem está assistindo. Esquece e recomece. Mas recomeça agora certo, de uma forma certa. Ah, poxa, mas tem tanta coisa. Não, essas coisas não estão te levando a lugar nenhum. Pega aquilo que tem, você vai entender o que eu estou falando. Se isso for para você, até no final do culto você pode vir me procurar, e a gente continua essa palavra. Recomeça. Deus, ele recomeçou o mundo. Por que você não pode recomeçar isso aí que você está protelando? Recomeça. Ah, mas já tem tempo. Recomeça. Recomeço. Essa é a palavra. Coloca a mão no seu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor do Pai, a comunhão e o consolo do doce, do amado, do lindo, do cheiroso, mas poderosíssimo Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós e convosco permaneça diante dessa palavra, nesta noite, neste mês, nessa semana e para todos sempre. E a igreja que foi habilitada numa palavra abençoada, num brado de vitória, diz o que aí? Amém. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Vão na paz de Cristo.